Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ernesto Breze e esse é o nosso IGCast, o podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Como sempre, queria agradecer aqui os nossos patrocinadores, o Grupo Cadiz, que há 3 décadas atua no setor de vigilância, serviços, segurança, portaria, limpeza, manutenção e demais serviços de facilities. Acesse o site www.cadiz.com.br, Cadiz com Z no final. E a SAMI, que desde 1995, também no mercado de facilities, a SAMI oferece serviços de mão de obra especializada, constante aperfeiçoamento dos seus colaboradores e processos, visando sempre o respeito ao meio ambiente. Acesse o site www.sami.com.br. SAMI se escreve S-A-M-H-I. Pessoal, como sempre, eu aproveito aqui o podcast para falar sobre a revista EG Plus. E aí eu falo sobre uma matéria de destaque que foi sobre higienização em quartos de hotéis. Confira lá, www.revistaegplus.com.br. O nosso tema de hoje é para falar sobre manutenção de ar-condicionado. E aí eu trouxe 2 especialistas. Arnaldo Basile, que é presidente da Abrava desde 2016, engenheiro mecânico com vasta experiência em gestão, vendas, marketing e estratégias de negócio. Arnaldo, prazer em revê-lo. Obrigado por você ter vindo. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Legal. E do meu lado direito, o Ricardo da Cruz. Ele é diretor comercial da Baclean, empresa com mais de 20 anos no mercado de instalação e manutenção de ar-condicionado. E também desenvolveu aí uns produtos que ele vai falar um pouquinho, que são umas pastilhas bactericidas. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Ernesto. Obrigado pelo convite. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto com o Arnaldo, especialista da Abrava. Vamos bater um papo hoje bem bacana. Bom. Arnaldo, começo com você. A Abrava é uma parceira da Abralimp já há bastante tempo, né? Desde a minha época, eu acho que a gente já se falava. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a Abrava, né? Os departamentos nacionais, os cursos. Me faz um resumo da Abrava, por favor. Bem objetivo e rápido. A Abrava é uma associação que nasceu há mais de 60 anos atrás, por incentivo, por estímulo do comércio de peças e componentes de refrigeração. Não existia nada aqui no Brasil referente a isso. E com o tempo, outras empresas, além do comércio, começaram a se interessar pelo movimento que já estava acontecendo. Então vieram participar da Abrava fabricantes, empresas de instalação de ar-condicionado e refrigeração, empresas de manutenção de ar-condicionado e refrigeração também, empresas de projeto e consultoria, ou seja, foi ganhando corpo e por conta disso ela se transformou, é uma associação que tem um perfil assim, muito diferente das outras associações. Ela atua muito mais como uma federação do que como uma associação. Dentro dela, como a gente tem temos toda a cadeia de valor do setor, fabricantes, distribuidores, prestadores de serviço, então chegou um momento que tivemos que pensar em como dar importância adequada para cada grupo de empresas. Aí foram criados os departamentos. Inicialmente eram grupos setoriais, depois se transformaram em departamentos. Hoje são 14 departamentos nacionais, 5 comitês permanentes. Esses comitês eles são transversais, pode ter a participação de várias empresas de diversos distintos departamentos. Isso é a estrutura dela. E o nosso objetivo, a nossa atuação é trabalhar em prol do setor e da população, do cidadão, de uma maneira em geral. Legal. E a parte de cursos, o calendário? Temos um calendário bastante flexível. Por que flexível? Em função das demandas, em função do momento que a gente vive, pode ter mais interesse num tipo de curso do que outros. E nós temos muitas parcerias com entidades diversas, né? Como exemplo a Abralimp, né? Então a gente vai desenvolvendo o curso à medida que existe demandas e necessidades. Nós temos vários cursos permanentes durante o ano inteiro, exatamente com esse objetivo. Nós não somos uma entidade que forma profissionais. Nós instruímos, até porque não somos uma instituição reconhecida pelo MEC. Mas nós oferecemos vários cursos para profissionais e leigos também, para usuários dos sistemas de refrigeração e ar-condicionado. Legal. Depois eu vou fazer outra pergunta para você. Eu queria uma retrospectiva de 20 anos em 2 minutos. Tá certo? É um desafio para você. Ricardo, Baclean, né? Uma empresa aí que está há bastante tempo no mercado, instalação, manutenção de ar-condicionado, e vocês trouxeram aí um produto bactericida, aromatizador para aparelho de ar-condicionado. Né? Explica um pouquinho. Sim, a Baclean, ela é
ela veio, tipo assim, há 20 anos a gente está no mercado fazendo manutenção, instalação e higienização de ar-condicionado. E a gente viu a necessidade, depois de você limpar o ar-condicionado, higienizar tudo, a gente borrifava o bactericida e deixava ali no ar-condicionado. Só que o cliente, né, depois de um certo tempo, aquilo lá sumia. E com o tempo a gente viu a necessidade, por que não criar uma pastilha? Né? Aí eu vou dar um ponto até para o meu parceiro Jader, né, que foi ele, o idealizador da ideia, e criou a pastilha bactericida. Até então a gente tinha pensado na pastilha só com a função bactericida, sem aroma. Né? Ela veio para fazer justamente a função bactericida, eliminar bactérias que ficam no duto do ar-condicionado. Aí, com experiência, com química e tudo, a gente... por que não agregar um aroma nessa pastilha? Já vamos fazer a limpeza, a higienização, a gente vai colocar o produto ali, ela vai ficar por mais tempo e vai soltar um aroma suave no ambiente. Aí casou o bactericida junto com o aroma e nasceu a pastilha bactericida para ar-condicionado, a Baclean. Isso é bem legal, né? É um produto inovador, né, Arnaldo? Sem dúvida. Me fala um pouquinho a gente estava conversando antes, né? E aí são duas perguntas seguidas, né? Primeiro um pouquinho dos últimos 20 anos, né? Qual a sua experiência nos últimos 20 anos? Depois a história do metrô da Rússia. Então vamos lá. Eu costumo sempre nas minhas manifestações falar que ar-condicionado é bom e faz bem. Por que isso? Tem aquele estigma que o ar-condicionado irrita os olhos, que o ar-condicionado resseca, que o ar-condicionado isso, que o ar-condicionado aquilo. Ar-condicionado é parte da solução. Ar-condicionado, quando bem aplicado, quando ele é bem projetado, bem instalado, bem mantido e bem operado, é que garante você ter um ambiente limpo, um ambiente saudável, um ambiente climatizado de uma maneira adequada. Nós estamos aqui agora nesse ambiente porque nós temos o ar-condicionado funcionando bem, porque foi dimensionado, foi corretamente instalado e com certeza está sendo feita uma manutenção adequada. Então, esse é o conceito quando a gente fala de ar-condicionado. Tem que ser bem projetado, bem instalado, bem mantido e bem operado. Você falou dos últimos 20 anos. Fala de 98 para cá. Com a morte do ex-ministro Sérgio Mota, que atribuiu-se o falecimento dele por conta da infecção de ar-condicionado, algumas coisas assim, isso não é bem verdade. Ele tinha uma comorbidade, ele já tinha tinha alguns problemas, mas o ar-condicionado se descobriu que naquela oportunidade, naquele hospital, não era feita uma manutenção adequada. O ministro José Serra, naquela época, deu ênfase e a partir dali começou a ter uma movimentação muito significativa, muito forte, para que se tivesse mais cuidado com os sistemas de manutenção, os sistemas de ar-condicionado. A Anvisa editou uma resolução 09 e aquilo serviu como start para que os profissionais do setor começassem a ter um interesse mais apurado. Durante esse período, dezenas de profissionais dentro da Brava trabalharam, elaboraram uma série de procedimentos, uma série de normativas e culminou em 2018, 5 de janeiro de 2018, o presidente Temer sancionou a lei do PMOC, Plano de Manutenção, Operação e Controle. Okay. Essa lei ela foi redigida dentro da Brava. Esses profissionais, de uma maneira voluntária, sem remuneração, trabalharam de uma maneira muito intensa durante todo esse tempo. Teve muita burocracia parlamentar para que a lei fosse sancionada. Então isso aconteceu em 2018, isso vem promovendo no setor do ar-condicionado uma curiosidade, um interesse, uma necessidade que se faça manutenção dos sistemas de uma maneira mais adequada. E, claro, isso tudo com que objetivo? Oferecer um ambiente de melhor qualidade, uma qualidade interna do ar mais adequada. E aí que a gente chega no que interessa para a gente. Falar em manutenção é importante, mas o que interessa é a qualidade do ar interno. A qualidade do ar, a higienização dele. Porque você colocar o aparelho ali e deixar o aparelho funcionando, né? E não ter o cuidado de fazer a higienização, a limpeza. Quais os riscos que nós temos, Ricardo? Então, hoje a gente tem uma bactéria, que é a Legionella, que ela se acumula no duto do ar-condicionado. Né? Essa bactéria é prejudicial à saúde. Ela causa pneumonia. Né? E a limpeza do ar-condicionado, ela bem feita, ela elimina essa bactéria. Ela não deixa ela se propagar no ambiente. Né? Então, assim, acho que o Arnaldo pode falar melhor, mas a cada 6 meses a gente tem que fazer uma limpeza no ar-condicionado.
Isso independe da quantidade de pessoas no ambiente? Tem alguma regulamentação com relação a isso ou não? Tem regulamentação, me permite uma complementação. A legionela ela aparece em sistemas de água aquecida, numa determinada faixa de temperatura, de 35 a 55 graus, alguma coisa assim, mais ou menos nessa faixa. Acima disso, a legionela não se prolifera, e abaixo disso também não. O problema é que a legionela depois ela acaba se espalhando pelo ar. Então, o perigo, o risco, como você está comentando, é de encontrar-se essa bactéria em locais inadequados, em dutos de ar-condicionado. Então, como é que se evita isso? A questão é evitar esse acúmulo, evitar que a bactéria se instale. Como é que se promove isso? Fazendo uma limpeza, fazendo uma manutenção adequada dos sistemas, tanto dos equipamentos quanto das instalações, dos dutos de ar-condicionado. Com que frequência que faz isso? Aí depende do tipo de instalação. Não existe uma regulamentação, uma regra para isso? Existe regulamentação. Quando você fala em ambientes hospitalares, a regra é muito mais apertada, vamos assim dizer, muito mais rígida. Você tem que ter filtros adequados, um regime de manutenção, uma frequência de manutenção mais intensa. Cada ambiente tem uma necessidade específica. Então, a necessidade de você fazer a frequência de fazer a limpeza, fazer a manutenção no sistema hospitalar é mais intensa do que, por exemplo, no ambiente escritório comercial. Fazendo uma comparação muito rápida. Falar que precisa fazer manutenção a cada 30 dias ou a cada 6 meses, o profissional responsável pela manutenção é que vai identificar qual é a necessidade. Claro que tem normas para isso, tem ambientes que tem que respeitar as normas para como fazer a manutenção, com que frequência fazer essa manutenção. O Ricardo, você, com a experiência de vocês, né, é isso que o Arnaldo estava falando, o pequeno e o grande, né, a pequena empresa, né, o escritório e a grande empresa, né, é completamente diferente o processo, ou o processo é o mesmo ou a frequência que muda? Como é que você vê essa diferenciação para o pequeno e para o médio, vamos colocar assim, o pequeno comércio, né? Não, eu acho que não tem muita diferença, né? Porque assim, depende muito de como é a utilização daquele ar-condicionado, né? Quanto tempo ele fica ligado, né? Porque o pequeno e o grande, o ambiente também que vai ser instalado, que vai ser utilizado, né? A metragem quadrada e tudo mais, a capacidade do ar e tudo isso, entendeu? Tem, é um processo, né? Cada experiência tem uma forma, né? De a gente poder segurar. O PMOC, né? Ele veio e aí dentro do PMOC é feito de uma forma só química ou química e mecânica? A primeira etapa do PMOC é mecânica. Então é a troca de limpeza ou troca de filtros. Ter certeza que os controles estão operando de uma maneira adequada. Isso quando a gente fala do ar-condicionado central, shopping center, grandes áreas corporativas, hospitais. Então aí você tem um sistema central de ar-condicionado que demanda um cuidado mais intenso. Quando a gente fala de um mini split, o mini split, na verdade, ele é um eletrodoméstico aplicável também em estabelecimentos comerciais de pequeno porte, de baixa complexidade. Nós estamos acostumados, graças à frequência, né, à popularização do mini split, a gente associar ar-condicionado com a figura do mini split. E não é bem assim. O ar-condicionado, pelo contrário, o mini split ele é um eletrodoméstico aplicável para climatizar um ambiente. Né? Mas está todo mundo acostumado e ganhou popularidade, então precisa ter uma manutenção, uma limpeza de uma maneira adequada também. De novo, como é que faz a limpeza, com que frequência que vai se fazer essa limpeza, isso vai depender de cada ambiente e claro, os estabelecimentos comerciais, a lei do PMOC fala o seguinte, edifícios ou ambientes públicos, de uso público, não é só de repartições públicas, mas qualquer estabelecimento que tem uma frequência de público frequente e que tem uma capacidade de acima de 60 mil BTUs, o pessoal do setor sabe que 60 mil BTUs equivale a 5 toneladas de refrigeração. Isso é uma nomenclatura técnica só para dimensionar o tamanho das instalações. Mas
todo ambiente que tenha mais de 60 mil BTUs de ar-condicionado instalado precisa ter um responsável para efetivar o PMOC, a parte mecânica, a limpeza. E aí é um laudo mesmo, é isso? É um laudo. Muita gente, e a segunda parte é a análise microbiológica do ambiente. Não adianta você fazer a limpeza se o resultado não foi eficaz. Então a segunda parte do PMOC é exatamente fazer essa análise do ar, da qualidade do ar, qual foi o resultado. Como é que se faz isso? Profissionais especializados. E a gente, pela associação, a gente sempre apregou que ar-condicionado a manutenção precisa ser realizada por profissionais especializados que tenham conhecimento. E uma coisa que caiu na argumentação popular, que PMOC é uma coisa nova. PMOC não é uma coisa nova. PMOC, ela foi regulamentada em 2018, mas existe a operação O plano de manutenção, operação e controle existe desde que o primeiro sistema foi instalado. O primeiro sistema instalado aqui no Brasil foi o Teatro Municipal no Rio de Janeiro, há 100 anos atrás. Que legal. Então, qualquer equipamento que for instalado, ele precisa de um plano de manutenção. Você compra um carro, você precisa fazer manutenção. PMOC se aplica a tudo. Elevadores, automóveis, qualquer sistema eletromecânico precisa de manutenção, precisa de um plano de manutenção. Só que a lei, ela foi muito questionada, ela foi muito discutida e deu muita visibilidade. Então, está se associando o PMOC a ar-condicionado. Mas PMOC é para tudo. Para tudo. O Ricardo... Acho que ele saiu agora, né? Parece que é alguma coisa nova. Exatamente. Ô, Ricardo, a gente não pode deixar de falar da pandemia, né? Que as pessoas começaram a ver a importância cada vez mais do papel do ar-condicionado na saúde, né? Como é que foi na pandemia para vocês? Deixa eu contar uma história rapidinho. A gente gravou uma matéria para uma emissora de TV, no mês de novembro de 2022, que quando a pessoa inicia a matéria, o repórter, ele pergunta, né? Quanto custa o ar que você respira? Impactante. Aquilo já deu um impacto na matéria, né? E falando do produto e tudo mais, né? Quanto custa o ar que você respira? Porque a gente vende saúde, né? Você quer, tipo assim, chegar num ambiente e, a gente ligou o ar aqui, não sentiu nada, não sentiu um odor, não sentiu nada. É um ar que está higienizado, está limpinho, está tudo certinho. Mas às vezes você entra num local que você liga o ar-condicionado, de cara vem aquele... mofo, né? Não sei se a palavra correta é essa, mas aquele... Vem aquele odor, cheiro né, de mofo, né? Parece que a água ficou parada ali, ligou o ar e já foi, né? Então, tipo assim, a gente bate muito nisso, né? Na saúde, né? A gente está levando saúde para o consumidor hoje, né? Então, a manutenção, a higienização, ela tem que ser feita. Tem que ser feita, né? Com os produtos adequados, com os produtos certos, por um profissional bem capacitado, porque às vezes chega um profissional ali, ele tira a tela do filtro, passa um pincel, passou uma água na tela. Não é isso. Acabou. E aí tem que fazer o curso da Brava, né? Tem que ser feita uma lavagem, né? Às vezes você tem que retirar até o aparelho do lugar. Né? Eu acompanho muito matérias no Instagram. Às vezes a pessoa tira o ar-condicionado dali, que eu acho que ele tem que jogar fora e colocar outro. Não é possível um ar-condicionado daquele estar funcionando, jogando um ar daquele no ambiente cheio de mofo, de fungos. É terrível. Arnaldo, a gente sabe da importância com relação à saúde e com relação à parte financeira, né? A gente está falando assim, manutenção ligada à saúde, mas tem a parte financeira também da história, né? Quanto mais a manutenção for correta, mais durabilidade, menos prejuízo. Como é que funciona isso? Não preciso falar mais nada, você já respondeu. a gente pensa primeiro na questão da saúde, sem dúvida nenhuma. Sabe? Isso tem um custo. Porque a gente fala ar-condicionado, pensa no split, né? Mas a gente sabe que existe para o shopping center. Você não contou a história da Rússia ainda, mas você vai contar. Vou contar. Então, assim, é claro que uma manutenção bem feita e uma operação bem feita, adequada, sem forçar o equipamento, sem operar o equipamento em momentos que é desnecessário, você aumenta a vida útil do equipamento. Então, financeiramente, você tem
você reduz o seu payback, você não vai precisar trocar o seu equipamento num período tão curto. Então você alonga a vida útil do sistema do equipamento. Então financeiramente você já está ganhando ao fazer a manutenção. Eu faço sempre analogia com o carro. Você tem um carro, você sabe que precisa fazer manutenção no carro. Mesma coisa. Então o sistema de ar-condicionado, quem compra um ar-condicionado, quem está no sistema de ar-condicionado, tem a consciência que vai precisar fazer manutenção. Se me permite, Ricardo, a manutenção do equipamento, a limpeza do equipamento, ela é importantíssima. E nesse caso extremo, quando você sente aquele cheiro de mofo, é porque a manutenção não foi bem feita. É porque, primeiro, o ar-condicionado ele resseca o ambiente, isso é uma verdade, porque ele tira a umidade, ele baixa a umidade do ambiente. A superfície fria da serpentina, ela vai retendo, vai retirando a umidade do ar, e essa umidade ela se transforma em água que é recolhida numa bandeja do equipamento. Então todo o ar-condicionado, tem uma bandeja de recolhimento do chamado condensado. Se essa bandeja não tiver um caimento adequado, não escorrer a água de uma maneira adequada, e mesmo que isso aconteça, na manutenção precisa ser feita essa limpeza. Um dos tópicos de fazer a manutenção adequada em qualquer equipamento de ar-condicionado é fazer a limpeza da bandeja desse condensado. Se ela não for bem limpa, vai criando aquela crosta, aquele musgo lá. É aí que pode proliferar as bactérias. Então você precisa eliminar isso, você precisa eliminar esse fungo, você precisa evitar que aconteça esse acúmulo de água. Isso são detalhes, né, que a gente tem que... Fundamentais, é por aí que começa. Limpeza de filtro e troca quando é necessário, e a limpeza mecânica das aletas, das partes frias, das partes duras do equipamento e da bandeja principalmente. Ricardo, como é que com isso a gente melhora a eficiência do ar-condicionado, mas existem muitos problemas de mau uso, né? Que as pessoas não têm a mínima noção de como fazer. De não colocar ele na posição correta, que nem ele falou, tipo assim, da instalação, às vezes, tipo assim, deixa uma parte torta, já não sai água suficiente pro dreno, né? Então existe também a parte do mau uso. Isso é complicado, porque isso gera prejuízo e às vezes queima até quem fez a instalação, queima até o fabricante, né? Sem dúvida, que a primeira coisa que você vê, quando você olha o equipamento, você vê a marca. Automaticamente você associa o órgão com a marca. Você não se preocupa em saber quem foi que fez a instalação. Nós estávamos falando eu vi no site da Brava que vocês tiveram aí um painel, né, dentro da hospitalar, da feira hospitalar, sobre a qualidade do ar em ambiente de saúde. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas é muito mais complexo mesmo? É mais complexo. É mais complexo. Primeiro porque você tem equipamentos que têm características de operação mais apuradas, vamos dizer assim. Os equipamentos destinados à aplicação hospitalar têm normas específicas para serem respeitadas. O tipo de filtros são mais... Você tem escalas de filtros, você tem baterias de filtros para poder reter... Tem alguns ambientes que você precisa reter bactérias e vírus. Para você reter vírus, que são organismos muito menores que bactérias, você tem que ter um tipo de filtro que é mais fechado. EPA, né? Como é que chama? EPA. Filtro EPA. Só que você aplica o filtro EPA, você tem que colocar um pré-filtro antes. Você retém as partículas maiores no pré-filtro, e o filtro EPA, dependendo da graduação dele, ele consegue até reter vírus. E isso foi uma coisa que foi muito impactante durante a pandemia. Porque muitos médicos, muitos profissionais da saúde não sabiam exatamente como usar o ar-condicionado. Não tinha conhecimento, até porque não se sabia na pandemia da Covid. Como é que foi a pandemia para a Brava a nível de levar informação para todos, né? Porque tanto os fabricantes, os instaladores, os usuários, isso deve ter sido um pandemônio, como foi para a Abralimp, né? Foi muito desafiador. O lockdown em São Paulo aconteceu no começo de março de 2020. As lojas e estabelecimentos foram proibidos de operar, todo
todas as empresas foram proibidas de operar. Só que tinham lojas que, caramba, o profissional tem que fazer a limpeza, principalmente em hospitais. Como é que ele vai fazer a limpeza? Como é que ele vai fazer a manutenção? Como é que ele vai dar prosseguimento no serviço que ele tem que fazer com rotina? Então nós entramos com uma liminar solicitando que o setor fosse reconhecido como essencial, para que os profissionais, principalmente os ligados com supermercados, que fizessem manutenção e operação em supermercados, hospitais, tivessem o reconhecimento que o setor era essencial. E foi uma discussão bastante intensa. Nós conseguimos essa liminar, só estendendo 50 segundos aí do meu tempo. Não, claro. Eu tive um contato pessoal com a secretária de saúde, que se reportava diretamente ao Dória, naquela oportunidade, porque não estava entendendo qual era a importância, por que o setor de ar-condicionado precisava trabalhar. E eu fui argumentando, explicando, falando, escuta, lockdown... Acabamos de falar tudo aqui, né? Tem alguns setores, supermercados vão poder operar, os hospitais vão ter que operar. Agora, como é que os hospitais vão operar se eles não tiverem filtro, se não tiver uma manutenção adequada? E foi difícil. Aí o meu último argumento com ela foi o seguinte: sabe que os hospitais têm necrotério, né? E se os necrotérios não puderem operar? O que vai acontecer? A imprensa está anunciando que, inevitavelmente, vão ter falecimentos. Do outro lado do telefone ficou assim uns 15 segundos em silêncio. Ela falou assim, já entendi. Aí no dia seguinte saiu o reconhecimento aqui no estado de São Paulo que o setor era considerado essencial, o ar-condicionado da refrigeração. Depois foi levado no âmbito nacional e o Ministério da Saúde reconheceu que o setor é essencial. Então, por aí você imagina o que aconteceu depois. Né? Não, eu lembro também na Abralimp, né, a quantidade de lives, a quantidade de como justificar, como caracterizar, como provar, né, entre aspas, do que eu estou fazendo está correto, não está correto. Foi bem difícil, né, para todo mundo, né? Ricardo, como é que você acha que o pessoal que na área residencial tem os mesmos cuidados que na área comercial ou industrial? Não, porque os cuidados têm que ser o mesmo, né? Deveria, né? Deveria ter os mesmos cuidados, entendeu? Um ar-condicionado residencial ou um comercial, que nem em hospitais, salas de UTI e tudo mais, tem que ter o mesmo cuidado. Em casa, né? É aquilo que a gente falou, saúde, né? Então tem que ter os mesmos cuidados, fazer a manutenção correta, fazer tudo certinho. Mas você acha que o pessoal aqui entre nós, né? Você acha que no residencial existe essa preocupação mesmo? Eu tenho dúvida. Eu acho que não. Eu acho que ainda é difícil a gente colocar, né? Essa imposição, né? Isso, na minha opinião, tem que ser lei, tem que ser obrigado, né? A gente está falando, tipo assim, em proliferação de bactérias, de fungos e tudo mais. Então, tem que acontecer a manutenção. Às vezes, não vai longe, filtro de ar-condicionado de carro, filtro de cabine, né? Quantas pessoas trocam o filtro de cabine do ar-condicionado? Explica para nossos ouvintes o que é filtro de cabine. É um filtro, tipo assim, que nem no ar-condicionado residencial tem aquela tela de filtro e tudo mais. No ar-condicionado de veículo existe um filtro de cabine que vai ali dentro, né? Que ele faz aquela filtragem do ar para jogar o ar para dentro do veículo. Aquilo lá quase ninguém sabe que nem existe dentro do carro, entendeu? E aí um ambiente então, tem que fechado, menor ainda, complica mais ainda. Complica mais ainda. Posso agravar um pouquinho mais essa sua argumentação? Algumas montadoras, não sei se todas, mas algumas montadoras estavam vendendo os carros novos sem o filtro. Sem o filtro. Mas por quê? Economia, redução de custo. Quando isso veio infelizmente, quando isso veio a público, começou a se ter uma discussão. Começou a se ter uma discussão muito forte. E aí teve até uma montadora que falou, não, nós vendemos os carros com filtro. Ou seja, começou como se fosse um uma estratégia de marketing. Arnaldo, qual é o ambiente mais crítico que você já teve a oportunidade de ver, ou de fazer uma manutenção, algum ambiente, não precisa falar o nome do cliente, mas um ambiente mais em aciaria. Adverso. É desafiador demais. A temperatura é muito alta, o ambiente é inóspito, as partículas de suspensão são partículas físicas, são partículas metálicas.
é bem complexo. É bem complexo. Mas, de novo, nada mais perigoso que o ambiente hospitalar mal cuidado. Isso não tem comparação. A parte de cimento, onde você tem também aí... Eu não tive experiência, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Conta, todo mundo quer saber a história do metrô da Rússia para nós. O metrô da Rússia, nós temos algumas estações no metrô aqui de São Paulo que você desce vários lances de escadas. Né? A gente está até falando aqui no Paraíso, né? O Paraíso é uma das estações que tem o maior nível de profundidade. Né? Mas na Rússia, a profundidade é de 100 a 200 metros de profundidade. Tanto em Moscou quanto em São Petersburgo, os metrôs foram concebidos de uma maneira bastante espalhada para que, numa situação adversa, pudesse abrigar a maior quantidade possível de pessoas. Então, imagina o que é levar ar renovado para uma profundidade como essa. Então, você tem que ter sistemas de ventilação muito potentes, tanto para insuflar quanto para exaurir. Você tem que ter uma bateria de filtros bastante eficaz, bastante grande. Os ventiladores são robustos, os ventiladores... Que é para ventilação forçada, é isso? Para chegar lá? Porque assim, não é só a quantidade de ar. Quando você tem um longo trecho para ser percorrido, para conduzir o ar, você tem uma perda de carga maior. O que é a perda de carga? O ar em contato com as paredes, ele vai perdendo, ele vai se retendo, fica difícil. Então você tem que ter um ventilador que tem uma pressão muito suficiente, uma pressão bastante alta, para que ele vença essa perda de carga. Você tem que ter vazão e pressão adequadas para poder levar o ar para uma distância tão grande assim. Então, eu tive a oportunidade de conhecer, eu já conheci vários metrôs, mas como os de São Petersburgo e de Moscou, é impressionante. Aqui no Brasil, aí a pergunta para os dois, né? Essa tecnologia está disponível no mercado? Sim. Tá? Existe tudo que tem de mais moderno? Nós temos bastante fabricantes nacionais também, não? Tem fabricantes nacionais bastante capacitados. Em termos de desenvolvimento tecnológico, a gente não deve nada às tecnologias internacionais. Por que diz respeito hoje à ventilação, ar-condicionado e refrigeração, os profissionais especializados eles têm muita conexão com as entidades de fora, as empresas que desenvolvem tecnologia no hemisfério norte, Ásia, Europa, Estados Unidos, estão presentes no Brasil, trazem tecnologia para o Brasil, não temos nada a dever. O Ricardo, pela sua experiência, você acha que o custo ainda assusta para o consumidor, não? Eu acho que ficou mais acessível. Hoje a gente está falando de um crescimento no mercado, no setor de ar-condicionado. É um setor que, se eu não me engano, né, se eu não pesquisei errado, que cresce 10% por ano. Né? Hoje existe acho que é 23 milhões de aparelhos, se não me engano. É mais. É mais, em né? operação hoje, nós estimamos de 60 e 65 milhões em operação. 65 milhões de aparelhos. E é um mercado que cresce quase 10% por ano. Né? E você acha que está mais acessível? Quer dizer, a população tem mais acesso ao... Eu acho que hoje está muito mais acessível. Vocês acham que onde existe maior concentração de ar-condicionado? No sul, sudeste, no norte? Tem essa informação? Não? É curiosidade minha, tá certo? Que a gente vai batendo papo, a gente vai... Depois que a gente entrou com o produto, né, com as pastilhas, eu observei que a região do Nordeste tem muita demanda. Muita demanda, né? São Paulo, sendo um estado maior do Brasil, também tem bastante, mas o Nordeste tem bastante demanda. Como é que é o mercado de ar-condicionado? Os grandes centros, ainda São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, são os que mais demandam. Mas você tem razão, Ricardo. Hoje nós estimamos que no Brasil, ambientes residenciais, nós estimamos que no máximo 20% das residências no Brasil tem pelo menos um aparelho de ar-condicionado em operação. Que é baixíssimo. Baixíssimo. Onde que estão concentrados? Na região Nordeste é uma concentração bastante grande, principalmente em equipamentos de maior capacidade.
Aqui em São Paulo, você, por conta do clima que é muito oscilante, né, as pessoas ainda, não é todo mundo que tem ar-condicionado, mas é crescente. Todos os novos empreendimentos, todos os novos edifícios residenciais têm sido lançados com infraestrutura de ar-condicionado. Mas aí central, né? Não. Residencial mini mesmo? split. Mini split mesmo. E eu faço um comparativo. O ar-condicionado hoje é o grande objeto de desejo do consumidor brasileiro. É mesmo? Há 25 anos atrás, 30 anos atrás, quando lançaram os DVDs, era o grande desejo. Hoje é o ar-condicionado. E você tem razão, Ricardo. A popularização do ar-condicionado fez com que os preços baixassem, a procura baixou, os fabricantes têm condições mais adequadas de oferecer equipamentos a preço menor. E o comparativo que eu faço. Um ar-condicionado, aqui em São Paulo, em condições normais de uso, vai durar 12, 15 anos. Um equipamento instalado num quarto, numa suíte, ele vai ter seus 9.000 BTUs normalmente, 7.500, 9.000, não precisa mais do que isso normalmente. Você vai gastar quanto para comprar e instalar? R$2.500. É mais barato do que um celular. E ele vai durar 12, 15 anos. Um celular, você vai trocar um celular, você vai pagar 5, 6, 8 mil reais pelo celular, no smartphone. Ele vai durar quanto? 2, 3, 4 anos. Depende do nosso amigo lá do americano, né? Da velocidade dele, né? Esse é um outro fator. Esse é outro problema. Agora, a gente sempre ouviu falar, né? O ar-condicionado versus consumo de energia. Né? A gente sempre se preocupou com isso. Não sei como é que é hoje essa quantidade de energia que é consumida com o ar-condicionado ligado. Você tem algum número, alguma coisa? Hoje, tipo assim, é muito baixo, né? Antigamente, os primeiros ar-condicionados, aqueles que a gente falava que era o ar-condicionado de janela e tudo mais, consumia muito mais energia. Ou até aquele que ficava, que é tipo, parece um robozinho, que vai o duto para fora, né? 110, ligado no 110. Eu tive um daquele e quase eu joguei pela janela, na primeira conta que veio, mas hoje não. Hoje, tipo assim, muito mais econômico. E aquele lá enchia rápido, não tô questionando a qualidade, muito pelo contrário, mas eu lembro, eu tive um também, e 10 minutos já estava cheio o negocinho de água, né? Aí parava, no meio da noite você precisava tirar o negocinho de água e jogar fora aquilo. E isso é verdade, né? E o consumo era monstruoso. Era monstruoso. Hoje não, hoje é muito baixo o consumo, né? A tecnologia dos ar-condicionados de hoje é muito baixa, consome menos que uma geladeira. Essa tecnologia é nova? É a tecnologia inverter. De novo, fazendo uma comparação com o automóvel. Para você andar mais, você pisa mais no acelerador. À medida que o ar-condicionado precisa retirar mais calor, o ar-condicionado ele retira calor daqui e joga para fora. Então, se o ar-condicionado, se o sistema de controle do ar-condicionado identifica que precisa tirar mais calor daqui, o compressor vai girar uma velocidade maior para ele operar numa capacidade maior para retirar mais calor. Isso é a tecnologia inverter. Quando ele chega numa temperatura adequada, já desejada, que você controla o termostato, aí ele vai gerar numa rotação bem mais... E aí o consumo de energia cai. Isso é... Os equipamentos hoje, em média, eles consomem 40%, 50% menos do que consumiam há 25 anos atrás, 30 anos atrás. Então, quer dizer, quem tem um ar-condicionado em casa que é mais antigo, justifica a troca pelo consumo de energia e pela qualidade do produto, etc. Sim, definitivamente. Os primeiros mini splits começaram a ser vendidos no Brasil em 1995, 96. Estabelecimentos comerciais que começaram a instalar esses aparelhos, tem muitos estabelecimentos, tem muito usuário que já está no seu terceiro equipamento, já trocou equipamento 2 vezes, já está na sua terceira geração. E isso o mercado brasileiro já é um mercado maduro. A base instalada de aparelhos desse tipo é uma base bastante grande, já é comparada com países do primeiro mundo. Mas a gente sempre fala em ar-condicionado, fala em ar frio, né? Mas não é só isso, né? Ou não? Ou eu estou errado? Bom, o ar-condicionado, o termo ar-condicionado, aí é uma interpretação minha. Por definição, ar-condicionado é um equipamento ou um sistema que controla simultaneamente, ao mesmo tempo, temperatura, umidade, a vazão do ar, quanto de ar que ele
que ele joga no ambiente, a limpeza do ar, que é filtro, a limpeza do filtro, e a renovação do ar. Enquanto que ele precisa tomar de ar externo para renovar o ar. Se a gente ficar fechado aqui muito tempo sem uma renovação do ar, daqui a pouco o nível de CO2 vai aumentar muito. Então o ar-condicionado, por definição, ele controla esses 5 itens, esses 5 fenômenos físicos. Né? E o mini split não faz isso. Então, a tradução literal, air conditioning, onde apareceu os primeiros ar-condicionados nos Estados Unidos, para ar-condicionado aqui no Brasil, na minha interpretação, não é uma tradução adequada. Não é agora que a gente vai brigar por isso. Não adianta. Não, mas legal. a rigor deveria controlar esses 5. E tem um sexto fenômeno que deveria ser controlado também, que é a questão sonora. Nós estamos aqui fechados no ambiente de renovação, de gravação, não Você temos não escuta, interferência nenhuma de ruído externo. E nem o próprio aparelho está gerando um nível de ruído que incomoda. Então o ar-condicionado, ele também, de uma maneira indireta, ele também ajuda a controlar a questão sonora. Por que muitos hotéis, principalmente de cadeias americanas, as janelas são fechadas, são travadas? O sistema ar-condicionado vai funcionar constantemente, é uma maneira de evitar que alguém esqueça uma janela aberta e garanta o nível de ruído adequado também, evita outros problemas que possam acontecer com interferência ao uso do ar-condicionado. Ô, Ricardo, nesses equipamentos mais antigos, né, que você deve ter feito já manutenção, a manutenção ajuda claro que ajuda, né, a postergar a vida, mas ajuda também no consumo de energia ou não? Ajuda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu acredito que ajuda. Ajuda sim. Uma limpeza certinha, ele vai funcionar muito bem, muito melhor. E não existe uma vida útil para um ar-condicionado? Estou falando em 12 anos, um aparelho de ar-condicionado. É porque assim, é igual a gente estava falando do exemplo do celular, né? Vai se renovando, vai saindo outros modelos bem melhores. Hoje, tipo assim, você pega o celular, você liga o ar-condicionado, onde, né? Pelo celular, você regula tudo, automático. A temperatura. E o processo em si, que a gente faz, né, na parte de manutenção, ele é igual para todos os tipos de ar-condicionado, não? Conceitualmente, sim. Conceitualmente, sim. Claro, dependendo da agressividade do ambiente, como a gente já comentou. Sim. Se tem mais ou menos poluentes de suspensão, você precisa ter um tipo de filtro mais fino. Quando é necessário um filtro grosso, depois um filtro mais fino. Mas o Ricardo tem razão. A boa manutenção, ela ajuda na eficiência energética do equipamento, porque onde tem a troca de calor, que são nas aletas, né, na serpentina, ela fica mais limpa, então a troca de calor acontece de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, você troca calor com mais facilidade. Se não estiver bem limpo, a troca de calor não vai acontecer de uma maneira tão natural. A gente fala sempre, quando a gente fala ar-condicionado, pensa nos pequenininhos, né? Como é que é feito o processo de manutenção nesses sistemas mais complexos, dos dutos principalmente? Primeiro, se a manutenção do aparelho foi feita de uma maneira adequada, se os filtros foram limpos, se os filtros foram trocados, não existe acúmulo. Não tem por que ter acúmulo de resíduo, de sujeira, português claro, nos dutos. Se tem acúmulo de poeira, se tem acúmulo de resíduos nos dutos, é porque a manutenção não está sendo bem feita. Okay? Isso por princípio. Mesmo assim, vamos considerar que, vamos tomar como exemplo o ambiente hospitalar, que supostamente não tem esse tipo de problema. Mas, mesmo você tendo uma certeza, uma manutenção muito bem feita, existem normativas que prevêem uma inspeção visual periódica, dependendo do grau de complexidade do ambiente, no caso hospitalar, a cada período pré-determinado, uma inspeção para analisar se os dutos estão limpos corretamente ou não. Se não estiverem limpos, é preciso fazer uma limpeza mecânica. Legal. Bom, eu acho que a gente explorou bastante, não sei se tem algum detalhe a mais, né, que a gente acabou passando, mas acho que foi bem explorado, né? O assunto é bem dinâmico, né, bastante complexo,
e que a gente gostaria de explorar um pouco mais. Arnaldo, quais os próximos passos da Abrava? O que tem a Abrava para esse segundo semestre e projetos para 2024? Nós temos várias frentes de atuação. Uma delas, que é uma das mais importantes atualmente, é a questão ligada com a qualidade do ar interno. O Departamento de Qualidade do Ar Interno da Abrava editou que é a 17303, né? Editou essa cartilha. Ah, legal. Eu vou até deixar com você. Vou entregar lá na Abralimp para ser fonte de consulta, pessoal. E depois, claro, estamos à disposição para fornecer outros exemplares quando for necessário. Legal. E esse departamento criou o Plano Nacional de Qualidade do Ar Interno. É uma ação ousada, inclusive a Abralimp é membro desse plano nacional. São mais de 30 entidades que estão apoiando esse plano nacional, que é pretensioso, mas é para transformar esse conceito de limpeza, esse conceito de manutenção de ar e a qualidade do ar interno de uma maneira assim acessível a todos os cidadãos. Essa é uma das ações. Outras das ações, eficiência energética. Sempre, eficiência energética é um assunto que sempre esteve presente, sempre foi foco de atuação, de atividade nossa. Sempre apoiamos o desenvolvimento de novas tecnologias, novos procedimentos para reduzir o consumo de energia. Uma outra ação que está estourando agora, o Brasil é signatário da emenda de Kigali, que prevê a utilização de gases refrigerantes que provoquem menor interferência na camada de ozônio e provoque menor nível de aquecimento global. Gás refrigerante não é para vazar. Gás refrigerante é que nem sangue que corre nas nossas veias, não é para vazar. Se está vazando é porque tem alguma coisa errada. Mas aí tem uma série de outras considerações. Então, esses gases refrigerantes, existe a emenda Kigali, foi assinada por mais de 150 países, o Brasil é um deles. Nós vamos passar por um processo muito intenso a partir desse ano, profissionais e empresas voltados para a troca dos gases refrigerantes, adequação dos equipamentos e sistemas para utilizar esses gases refrigerantes que têm um efeito menos danoso para o meio ambiente. São 3 ações, sim, agora de imediato. Temos a atuação de inserção das mulheres no nosso ambiente de trabalho, que é o ambiente de trabalho, o ambiente do ar-condicionado, sempre foi muito masculino. Nós temos um Comitê das Mulheres que foi constituído há 3 anos atrás, que está dando muita visibilidade, está dando muito apoio para o desenvolvimento profissional das mulheres do setor. Cursos. Esse eu gosto muito, né? Sobre cursos eu acho bem legal isso. E hoje eu não sou mais executivo, minha dedicação é quase que total para a associação, mas na minha época de executivo eu sempre interpretei que treinar e capacitar pessoas faz parte do nosso negócio. Então eu sou um aficionado por treinamento e capacitação de pessoas. Cursos na Abrava é muito importante para nós. A gente dá muita ênfase para isso. A gente estende para as nossas entidades parceiras também. Qual é o site da Abrava? www.abrava.com.br. Legal. Ricardo, quais são as suas expectativas aí para o final desse segundo semestre e 2024 a nível de mercado, do produto? Então, em relação ao produto, né? A gente está levando esse produto, é uma inovação, é um produto novo. Hoje, muita gente não conhece o produto, então a gente está batendo forte aí em marketing, tentando levar o conhecimento do produto para os usuários de ar-condicionado. Né? Principalmente para aquele profissional que faz a manutenção do ar-condicionado. Né? Que ele conheça o nosso produto, que ele tenha o nosso produto, né? E fala para o cliente, eu tenho esse, eu vou fazer a limpeza aqui do seu ar, né? E vou colocar esse produto aqui, para ele ficar aqui durante 30 dias ele vai durar, né? Que é o mínimo, né? Do produto. E assim, e aquilo que eu falei, né? Um mercado grande, né? Esse mercado de ar-condicionado é muito grande. Eu, quando entrei, não sabia que era tão grande assim, né? E com um crescimento muito maior ainda. Então hoje, se a gente conseguir atingir aí 10% do mercado, seria
Seria maravilhoso, né? Com essa quantidade de ar-condicionado que tem espalhado pelo Brasil. Eu dizia que só 20% das residências tem ar-condicionado ainda. Esse número para mim aqui no Brasil é muito pouco. Né? Bom, pessoal, estamos chegando no nosso final e eu queria as considerações finais do Arnaldo. Primeiro agradecer em nome do Ricardo, presidente da Abralimp, a sua participação. Nós estamos no 48º edição, quase estamos chegando a 50 edições aí. Queria agradecer você, Arnaldo, por ter vindo, prazer revê-lo, e as suas considerações finais. Da mesma maneira, quem agradece sou eu. Essa oportunidade de expor o que a Brava oferece, o que a Brava pode disponibilizar, não só para as entidades parceiras, para as empresas, mas para o cidadão brasileiro. Nós temos várias portas de entrada na associação. Qualquer cidadão brasileiro, qualquer profissional pode nos acionar, pode nos questionar, pode usar os nossos serviços. As empresas associadas da Brava estão sempre disponíveis, estão sempre acessíveis para atender a demanda da população. E aquilo que eu já falei, eu sempre fecho as minhas falas com ar-condicionado é bom e faz bem. E junto com a refrigeração, os dois são imprescindíveis. Ricardo, as suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer em nome da Baclean, né, pelo convite, por estar aqui junto com o Arnaldo, um fantástico especialista, deu uma aula pra gente aí da parte de refrigeração e laser e tudo mais, né? E agradecer vocês também e a Abralimp, tá? Que a gente se encontrou lá no evento, né? Foi bem legal. Eu vi lá o evento, a gente estava lá. Exato. Com o stand ali. Muito legal. Bom, conversei com o Arnaldo Basile, que é o presidente da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento. Conversei também com o Ricardo, que é o diretor comercial da Baclean, e em nome do Ricardo, presidente da Abralimp, né, agradeço vocês dois pela presença. Conheça os trabalhos da Abralimp através do nosso site, abralimp.org.br. Nós também temos a Fundação Uniabralimp, o endereço é uniabralimp.org.br. Lá você vai ter toda a grade de cursos. Acompanhe os nossos episódios do IGCast pelas principais plataformas digitais. Eu fico por aqui. Obrigado mais uma vez pela presença dos dois. E até a próxima, pessoal. Até lá.